Nesse vídeo você vai entender que tudo que você está fazendo para controlar e para curar você das suas acnes tá errado e o porquê que tá errado. Nesse vídeo eu vou contar a minha história com as acnes e eu vou também ajudar você a entender que tudo que você está fazendo não está dando certo e o porquê que não está dando certo e o que vai realmente te trazer resultados que são satisfatórios e são duradouros, porque é isso que a gente quer ficar sem as acnes. Então, antes de mais nada, meu nome é Larissa, eu sou biomédica esteta e eu também hoje estudo parte integrativa da medicina natural. E é por isso que eu consegui ter resultados com as acnes e hoje ajudo outras mulheres também a terem resultados e a se livrarem das acnes. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu vou contar para vocês como que foi a minha história com a acne. Em 2020 eu parei de amamentar o meu último filho e assim que minha menstruação voltou, dia 25 de fevereiro de 2020, eu lembro até hoje, as acnes vieram junto. Eu vou mostrar aqui, vou passando fotos enquanto a gente vai conversando, mas a minha pele era linda. A minha pele era sem manchas, sem acne, sem melasma, sem cicatrizes, sem nada, absolutamente nada. Minha pele era simplesmente linda. Eu morro de inveja quando eu vejo minhas fotos de antes e parece que eu não dava tanto valor. Mas é aí que tá a mão de Deus, né? É aí que a gente entende o propósito das coisas que acontecem com a gente. Então foi em 2020 que eu comecei a lidar com as acnes e eu estava fazendo um curso de estética nesse momento. E não é pra me gabar, mas todas as meninas falavam, né? Ai, como é que eu faço pra ter a pele como da Larissa? E realmente minha pele era muito bonita. E se eu tivesse tido o cuidado, né, que eu tenho hoje, com toda certeza a minha pele não estaria como ela está hoje. Mas eu também preciso aqui falar para vocês que a minha pele hoje está muito melhor do que quando eu estava desse jeito aqui. E assim, é muito triste, né? Porque quando a gente tá com acne, tudo que falarem pra gente que funciona, a gente vai atrás e a gente vai fazer e a gente vai tomar, mesmo que o medicamento que falem pra gente tragam mais malefícios do que benefícios, né? Porque não adianta nada você tampar um buraco para deixar o outro descoberto. Quando você usa um medicamento como esse que eu mostrei aqui, eu não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso falar, mas enfim. Quando você usa esse tipo de medicamento, você não está tratando a causa, você está tratando o sintoma. Porque a acne é um sintoma, a acne não é a causa, ela não é o fundo disso tudo que está acontecendo com você. A acne ela só vai aparecer quando o seu corpo estiver te enviando um sinal de alerta. Você precisa estar prestando atenção ao que o seu corpo está falando para você. E quando as acnes surgem, é um sintoma que o seu corpo está te dando, é um sinal, ele está te sinalizando de que, ei, você precisa prestar atenção porque aqui tem coisa errada. Não tá certo isso não. Quer ver um outro sintoma que provavelmente você tem e você não dá ouvidos? Queda de cabelo, olheiras, fundas, sono. Acordo várias vezes à noite, você acorda várias vezes à noite, né? Não dorme bem, acorda cansada, tem muita fadiga durante o dia, não tem foco, não tem cognição, esquece várias coisas, várias palavras. Tenho certeza que você passa por isso. Você fica assim, ia falar alguma coisa, nossa, mas como que era aquela palavra? Eu não lembro como que era aquela... Gente, como que era aquela palavra? Já passei muito por isso, tá? E isso é um sinal, um sintoma clássico de que o seu corpo tá pedindo socorro, por favor me ajude. Porque ali, né, com todos esses sintomas, significa que você tá com uma inflamação. E a inflamação começa onde? No intestino. Inclusive, hoje em dia estão descobrindo muitas doenças que têm início no intestino. Alzheimer está sendo estudado e estão descobrindo, tá? Já saiu artigo, já tem artigo sobre isso, que o Alzheimer começa 30 anos antes e começa no intestino. Para vocês verem como o hábito ele pode ser uma sentença realmente para sua saúde. Então, tudo que você está fazendo, todos os cremes que você está comprando, todos os medicamentos que você está tomando,
ciclo de antibiótico, esse daqui que eu mostrei para vocês, espironolactona, todos esses medicamentos, eles vão trazer para você mais problemas e não a solução, tá? Gente, por favor, o outro que eu falei é para quem tem pressão alta, gente. Não é para quem tá tentando se livrar das acnes, tá? Existe sim ali um porquê que ele funciona em alguns casos, mas, gente, tem outros modos, tem outros métodos, tá? E é isso que eu queria falar para vocês também. Mas, vamos lá, eu passei 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, caracas, dá 5 anos lidando com as acnes, tá? E eu só fui ter realmente melhora no meu quadro de acne ano passado pra cá. Acho que foi ali de agosto de 2024 pra cá. Que foi quando, assim, eu comecei a ter realmente melhora da acne. E o que eu fiz? Você deve estar muito interessado no que eu fiz, certo? Eu cuidei da minha alimentação. Sim, eu cuidei da minha alimentação. Passei a comer muito mais variedade de legumes, de verduras, diversifiquei ali realmente, tá? Carne também faz parte, gorduras boas fazem parte disso também. E a gordura da carne é uma gordura boa, tá bom? Abacate é uma gordura boa. Redução ali do açúcar, porque assim, se você quer mudar realmente seu quadro de acne, você precisa entender que você vai ter que fazer coisas diferentes, sim, porque tudo que você está fazendo de igual até agora não tá ajudando, certo? Você tem que fazer coisas diferentes para poder te ajudar nessa situação toda que você tá passando. E eu vou te dar o caminho das pedras aqui, calma. Então eu mudei a minha alimentação, comecei a tomar chás, mas com um propósito do jeito certo, da maneira correta, da forma correta. Suplementos que ajudam no intestino, comecei a fazer o uso deles todos. Mudei a minha alimentação, né, como eu disse para vocês, e é isso que vocês também têm que fazer. Então, por que a gente tem que cuidar do nosso intestino? E aí, a gente tem a melhora do quadro de acne. Eu disse aqui para vocês, né, que muitas doenças, elas se iniciam no intestino, e a inflamação sistêmica generalizada, ela também começa no intestino. O nosso intestino, ele tem as células justapostas, que são assim, ó, células que são bem grudadinhas, assim, que é para não passar moléculas grandes e moléculas que vão ser nocivas para o nosso corpo, para o nosso organismo, tá? E quando você come uma bolachinha num dia, no outro dia você come um bolinho, aí depois você vai na padaria e come uma coxinha com uma coquinha, aí depois no outro dia você come uma torta de frango, aí no outro dia você come macarrão, aí no outro dia você come uma bolachinha de novo, um biscoitinho de novo, bolo. Você tá trazendo inflamação pro seu corpo. E essas células que são justapostas, que são assim, bem juntinhas, elas começam a abrir assim, ó. E aí, por esses vãos, começam a passar moléculas que não deveriam passar. E isso gera uma inflamação sistêmica generalizada. Por quê? Quando você num dia come um biscoitinho, mas no outro dia você cuida da sua saúde, você não come isso todo dia, ela gera uma inflamação localizada, só que o nosso corpo é capaz de remendar aquilo ali, de dar jeito naquilo ali e pronto, no outro dia tá tudo certo. Porque você não tá comendo isso todo dia. Mas quando você come todos os dias, é inflamação em cima de inflamação e o seu corpo não consegue dar conta, não consegue dar jeito em tudo aquilo. Então, isso causa um intestino permeável, que a gente chama. Você não tem absorção correta de nutrientes, de vitaminas. Você começa a ficar doente, porque começa a mexer com o seu cérebro, começa a defasar a liberação e produção de hormônios que são importantes. Você também começa a sobrecarregar os seus rins e o seu fígado. E se vocês não sabem, o nosso rim, os nossos rins, o nosso fígado e o nosso intestino são órgãos que são responsáveis por filtrar e liberar as toxinas do nosso corpo. Então, se esses 3 órgãos, 4 aí porque a gente tem 2 rins, eles estão defasados, você tem uma inflamação no seu corpo.
E é por isso que as acnes surgem, é por isso que seu cabelo cai, é por isso que sua pele fica ruim, fica sem viso, fica com os poros abertos. É por isso que você não consegue dormir direito, é por isso que você acorda às 3 horas da manhã como assim? Eu tô acordada? Peraí, do nada eu acordei? É por isso que você quer ir no banheiro quando você tá dormindo, quando você acorda, você percebe que sua bexiga tá cheia. É por isso que você é super estressada. É por isso também que você tá cansada o dia inteiro, porque você tá inflamada. Então, hoje, né, entendendo tudo isso, foi o que eu fiz comigo, foi como eu me tratei, foi como eu me curei das acnes, tá? E hoje é o que eu faço também, lá no meu Instagram. Visitem e sigam para vocês verem mais dicas, né, sobre acne e para vocês entenderem o que vocês podem estar fazendo para vocês também se curarem da acne, tá? Aqui eu dei o caminho das pedras, expliquei como que foi a minha experiência. Gente, eu passei de tudo também, tá? Cheguei, tá? Eu quis tomar isso daqui, mas eu não tomei. Graças a Deus, não tomei. Gente, fui atrás de antibiótico, me disseram que era rosácea, que era alergia, que não era acne. Me passaram um antibiótico para passar no rosto, para tomar. Nada adiantava. Comprei Benzac, comprei Acnesil, nada adiantou. Eu só quando eu comecei a cuidar do meu corpo com o propósito e usar a medicina natural, tudo que é natural, plantas, chás, ervas, suplementos, alimentação, sementes, foi só quando eu comecei a cuidar disso, comecei a introduzir isso na minha vida, que a minha pele mudou e o meu organismo reagiu. Também aí cuidando da minha pele e parando com o surto de acne. Hoje também eu tenho um guia que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem darem uma olhada, tá bom? Compartilhem também esse vídeo. Eu quis fazer um vídeo mais enxuto, que é para realmente passar a mensagem para vocês de como que foi a minha história com acne, como eu consegui, como você também pode conseguir. Para de comprar creme, para de comprar ácido, tudo isso não vai resolver. Você precisa cuidar do seu intestino, da sua saúde por dentro, você precisa cuidar da sua alimentação. Você precisa colocar chás, suplementos naturais que vão ajudar você na sua inflamação intestinal e do seu rim, dos seus rins e do seu fígado, ok? Então já me segue, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui também, se eu posso te ajudar de alguma forma, tá bom? Me segue lá também no Instagram, que lá eu tô diariamente com vocês. E aqui embaixo eu vou deixar o guia para vocês darem uma olhada, tá bom? Então é isso. Compartilhem com as pessoas que estão sofrendo com acne, que vocês sabem que precisam de ajuda. E é isso. Um grande beijo, espero que eu tenha ajudado você hoje. E tchau, tchau. Até o próximo.